Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para auxiliar vocês com a atividade 1 da disciplina de usinagem e conformação. Então vamos para o enunciado. Questão 1. A fabricação é um processo essencial em nosso cotidiano, permitindo aprimorar a maneira como produzimos, construímos e planejamos. Tudo ao nosso redor foi criado a partir de um processo de fabricação. Portanto, é fundamental que os profissionais da área de fabricação conheçam diversos métodos de produção para escolher a melhor opção. Construa uma tabela com os principais processos de fabricação e suas principais características. Então, a letra A, eles pedem para vocês focarem na fundição. E daí aqui está o processo, a característica e os processos subsequentes, tá? Então, eles querem que vocês respondam em formato de tabela. Então, a primeira coisa, a gente vai construir aqui uma tabela. Eu sempre gosto de colocar, limitar, né? Resposta. E aqui a gente vai construir uma tabela. Aqui a tabela vai ter 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 2 colunas. Uma para processo e uma para características. Então, 2 colunas com 5 linhas. Beleza? E aqui a gente vai colocar processo e na coluna do lado, características. O primeiro processo ali que ele sugeriu foi o de fundição permanente. Então, lá no livro de vocês, a gente vai buscar pelo capítulo que fala sobre fundição. Vocês vão ver que desde o capítulo 1, ele já vai trazendo ali uma contextualização do que é o processo de usinagem, como ele é composto e tudo mais. E daí aqui, no início do capítulo 1, a partir da página 34, ele traz o processo de fundição. Então, o processo de fundição é uma das técnicas primárias, deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil para o vídeo, é uma das primeiras técnicas de modelagem do metal, conhecido pelo ser humano de acordo com Campos Filho Davis. A fundição consiste em despejar, vazar metal, fundir em uma cavidade de molde refratário, no qual o material se solidifica. O objeto solidificado, denominado de fundição, é retirado do molde, quebrando ou desmontando mesmo. Este processo foi descoberto provavelmente por volta de 3.500 a.C., na Mesopotâmia. E aqui ele vai trazer todo um contexto histórico da fundição. Então, aqui na sua atividade, se você quiser, antes de começar a tabela, colocar uma definição geral sobre fundição, você pode aqui na página 34, fazer um resumo de todo esse compilado e colocar ali antes da sua tabela fundição, tá? Não é solicitado isso no seu enunciado, mas pode ter certeza que isso vai acrescentar muito ali na sua nota, tá bom? Mas, seguindo, ele pede para a gente definir o que é fundição permanente, certo? Então, eu vou seguir aqui a busca de fundição. E daí aqui, logo em seguida, na página 35, ó, ele traz que a fundição, sabendo que a fundição é o processo de vazar o líquido para o interior do molde com o objetivo de ganhar forma neste metal, você conhecerá os diferentes processos de fundição existentes, que são fundição permanente, fundição em areia, centrífuga e precisão. Então, aqui na sequência, na página 35, 36, vocês vão ter todas essas definições, tá bom? Então, do que é o processo de fundição em areia, do que é o processo de fundição permanente, assim por diante. Só que na atividade de vocês, eles pedem as características. Então, é interessante vocês lerem aqui o processo que ele está solicitando e identificarem quais são as características, né? Lembrando que as características são, por exemplo, né, fundição de molde permanente. Ele é dividido em 2 tipos, então de matriz de gravidade e matriz de fundição sob pressão. Então, isso é uma característica desse tipo de fundição, tá? Então, você pode colocar assim, uma das características é que o processo de fundição se divide em 2 tipos de molde, por matriz de gravidade e por fundição de pressão. A matriz de gravidade
é um processo comumente conhecido como fundição por molde permanente ou fundição por gravidade. É uma fundição de molde permanente que faz o uso de um molde ou uma matriz metálica que é permanente. Então, o próprio nome já diz. Então, vocês podem dar uma resumida aqui e escrever essas características com as palavras de vocês. E depois também complementar falando sobre a fundição de pressão, né? Sobre pressão, que é outro tipo de fundição que tem no permanente, né? Que então é quando o metal é fundido, é forçado no molde metálico sob pressão. A pressão é geralmente criada por um ar comprimido ou por meios hidráulicos, né? E mantida enquanto a fundição se solidifica. Então, é uma técnica diferente, né? E essas são uma das características dela. Se vocês acharem outras informações interessantes aqui nesse contexto que vocês acham interessante de ser colocado ali, ótimo, tá bom, pessoal? Então, é basicamente essa atividade que você vai identificar no livro de vocês, tá? Eu tô dando o exemplo do livro de vocês, mas vocês podem procurar em outros materiais também, outros livros, né? Outros sites. E vocês vão aqui na tabelinha colocando as características, né? Então, se divide em 2 tipos, sendo, aí vocês colocam sob gravidade e sob pressão. Aí, abaixo, sob gravidade, tem características de, vocês vão colocar as características. Aí depois, sob pressão, tem características de, e daí vocês vão acrescentar. E assim por diante, vocês vão criando todas as características dos determinadas fundições que ele pediu, tá? E depois vocês vão fazer isso para a letra B, para a letra C e para a letra D, que cada uma vai ter suas especificações, tá? Todo o material tem o livro de vocês, tá, pessoal? É só vocês irem buscando ali, fazendo uma leitura, identificando quais são as características, o que é interessante estar colocando na sua resposta ou não. E depois, no final, é sempre bom e interessante vocês colocarem as referências de onde você tirou esse material, tá bom? Aí, essas são as dicas que eu tinha para a atividade 1 de vocês. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp, tá? Vou deixar nosso número ali na descrição. E nossa equipe vai estar prontamente disposta para estar tirando qualquer dúvida que vocês tenham. Beleza, pessoal? Obrigadão e até a próxima.